Mas, ó, a gente vai falar agora de um assunto bem importante também. A gente vai falar agora no nosso Tem de Tudo sobre imunidade infantil. Quais os hábitos que podem prejudicar a saúde da criança? E como manter uma rotina de cuidados para proteger os nossos pequenos, né? Tomar banho de chuva faz a criança ficar gripada, por exemplo? A gente está falando isso porque esses dias um vídeo viralizou nas redes sociais enquanto os pais estavam brincando com a filha na chuva. Aí os internautas comentaram que não era saudável, que podia gripar, que podia adoecer a criança. Para a gente entender isso, a gente vai conversar agora com a pediatra, na verdade ela é gastropediatra, a doutora Iramaia Alencar. Ela já está aqui comigo, doutora Iramaia. Tudo bom, doutora Iramaia? Bem-vinda ao nosso programa. Pelo convite. Fique à vontade. Antes da gente começar a falar, deixa eu pedir o vídeo. Eu achei o vídeo a coisa mais fofa do mundo, né? A criança é uma criança bem pequena, uma bebê, né? Que tá brincando ali com os pais na chuva, sendo criança, que nem a gente foi na nossa infância. Vamos ver o vídeo? Ó, a gente vê, tá aí os pais, gente, brincando, né, na chuva. A criança está se divertindo muito. E a gente, né, da geração passada, a gente pode aproveitar isso, sabe? De ter esse contato maior com a natureza, de colocar o pé no chão, de colocar o pé na areia, colocar o pé na terra. E a criança está super empolgada, os pais ali, né, no momento também, brincando com a... Olha como ela tá feliz, gente. Tá super feliz. Eu achei esse vídeo fofinho demais. Mas ele acabou viralizando nas redes sociais, muita gente questionando, gente, a chuva vai fazer a criança gripar. Por isso a gente queria entender, né, se isso tem relação com a possibilidade de gripar, o fato da criança estar banhando na chuva, doutora Iramaia. Então, bom dia a todo mundo, né? E esse tema é extremamente importante. Né? A gente recebe esses questionamentos, essas dúvidas todos os dias na prática clínica. E eu também achei o vídeo fofo demais. Eu não conheço ninguém que está tomando banho de chuva e está triste, né? Vocês já prestaram atenção? Todo mundo que está tomando banho de chuva está muito feliz e isso sim é favorável à nossa imunidade. Então, tem alguns mitos quando a gente fala de imunidade, principalmente na criança, que a gente precisa ajustar, né? Esclarecer, porque tomar banho de chuva é a melhor coisa do mundo e não tem vírus ali na chuva. A gente não vai gripar, não vai adoecer, não vai pegar resfriado, porque tomou banho de chuva. Na verdade, o que adoece, gente, não é a água caindo no corpo da criança, é um vírus que, como a doutora explicou, não está lá presente. Mas existem cuidados que a gente... Eu acho que é depois disso aí, é que deve ter algum cuidado. Por exemplo, se a criança permanecer com a roupinha molhada, num ambiente, de repente, refrigerado, isso aí não pode fazer bem, né? Então, tem que ter um bom senso, né, doutora? Perfeito. Então, assim, quando a gente vai falar de imunidade na criança, né, as pessoas querem, às vezes, uma fórmula mágica, uma vitamina para aumentar a imunidade, sendo que a imunidade ela é construída no estilo de vida da criança, né? Não são formulações que a gente consegue prescrever num consultório, uma vitamina que vai simplesmente aumentar essa imunidade. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente tem que lembrar que o principal fator, né, da imunidade é o aleitamento materno. Então, se eu já conseguir sair daqui falando que a proteção para o leite materno, né, manter o aleitamento materno é a coisa que você pode fazer pelo seu filho que vai dar maior resultado no sistema imunológico para o decorrer da vida. Olha, né? Principalmente no interior, a gente ouvia muito de que a criança ela tem que ter contato mesmo com, vamos dizer assim, os riscos, né? Tem que botar o pé no chão, que é para criar imunidade, a gente diria assim. Tem que brincar com os bichinhos, com o animal, né? Para criar a imunidade. A gente está vendo a imunidade, a gente está vendo até algumas fotos, ó, criança sendo livre. Né? Hoje em dia tem gente que exagera nos cuidados, não deixa a criança pisar no chão. Essas coisas que fazem parte do hábito infantil, de deixar a criança feliz, elas são de fato importantes, esse contato com esses riscos que a gente tem, como eu falei, assim, no dia a dia. Tem que ter esse contato para criar a imunidade, para fortalecer a imunidade, doutora? Tem sim. Então, na verdade, a gente começa a construir nosso sistema imunológico no aleitamento materno, depois a gente passa para a alimentação saudável, né? E aí entra toda a variedade de alimentos ricos em vitaminas, em fibras, são as frutas, os legumes, as carnes que têm proteína, né? Então vai ter ferro. E aí eu vou construindo isso. E aí é óbvio que a partir de uma determinada idade, a criança vai ter que ser exposta aos meios ambientes, que eu chamo de sujeira limpa. Que é, por exemplo, deixar a criança a partir de 6 meses, ela já né, vai querer explorar o ambiente, vai querer ir para o chão, vai colocar o pezinho na areia, como a gente viu aí. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema imunológico.
Então, o contato, o acesso da criança ao sistema, na verdade, da natureza em si, vai construir esse sistema imunológico. Então, sim, agora é óbvio que a gente não está falando de um ambiente sujo, de um ambiente com lixo, um ambiente com fezes de animais, por exemplo. A gente está falando que é o que eu chamo de sujeira limpa, né? É a natureza mesmo, é a areia, é a grama, é a sua casa. Se você controlou lá a sujeira da sua casa, deixa essa criança ir para o chão, tá certo? Faz parte, né, dessa construção do bom sistema imunológico, o contato com todos esses micro-organismos que, na verdade, vão ser estímulos para um bom sistema imunológico. Em relação à caderneta de vacinação, vamos falar da importância disso também para contribuir para essa imunidade dos pequenos? Então, essa é incrível, né? Então, a gente sabe que quando a criança nasce, ela tem uma imunidade inata, né, que já vem prontinha, mas uma outra parte ela é construída depois, certo? Que aí é onde entra aleitamento materno, a alimentação, o contato com a natureza. Mas existe uma parte do nosso sistema imunológico que a gente precisa de um estímulo mais forte, aí é onde entram as nossas maravilhosas vacinas. Então, falar de sistema imunológico é falar de vacina, porque a gente tem uma proteção absurda, né, de doenças que a gente tem, vocês não têm noção da importância do que é vacinar, o que é a gente conseguir ser protegido contra tuberculose, pneumonias, meningites, são doenças graves e que com o calendário de vacinação certinho do seu filho, você está dando muito mais do que vacina, do que sistema imunológico. Eu sempre falo que vacinar é dar amor, né? Porque aí você está realmente cuidando dessa criança. Dar amor e também eu acho que é o nosso papel social, porque a gente contribui, né, para a saúde de toda a sociedade, né? Quando a gente deixa de se vacinar nossos filhos, algumas doenças que já são consideradas até erradicadas, corre o risco de voltar e você não está fazendo o seu papel de cidadão. Outra coisa, a senhora falou aí de alimentação, né? A gente sabe a alimentação saudável, o que é, mas existe algum alimento que a gente deve evitar? Por exemplo, a gente sabe que tem, logicamente, a idade, né? Quando são bebês, apenas o leite materno, mas depois tem a fase da introdução alimentar. Mas, por exemplo, eu vou lhe perguntar de um específico, porque eu sei que ele é considerado um grande vilão da saúde, que é o açúcar. E a criança gosta, né? Qual a criança que não gosta de um doce? Qual a criança que não gosta de um chocolate? Isso pode ter alguma relação, doutora? Sim, né? Quando a gente fala da influência da alimentação no sistema imunológico, então, primeiro que os alimentos naturais, eles vão estar construindo esse bom sistema imunológico. E os industrializados, eles têm o poder de promover inflamação. Então, eles estão realmente indo para o lado contrário. O açúcar, a gente tem visto atualmente, principalmente, quanto mais estudo se faz, como um grande vilão. Tanto é que a gente tem, por regra, uma proibição de contato de açúcar até os 2 aninhos de idade, que é quando esse sistema imunológico está na sua fase inicial, certo? Só que o sistema imunológico, ele vai estar sendo formado realmente até os 12 anos de idade. Olha isso, né? Então, a gente tem esse tempo inteiro para formar o sistema imunológico. Então, não se iludam, não é porque fez 2 aninhos que aí eu posso encher o menino de bala, de sorvete e tudo que tem açúcar. É verdade, entendeu? A gente já tem a noção, né? A gente já ouviu tanto falar, refrigerante, a gente sabe que não é legal. Então, a dica que fica, doutora, cuide da saúde do seu filho, com a alimentação equilibrada, cuidando da cadernetinha de vacinação, com as vacinas em dia e deixe ele ser feliz, que aí ele vai ficar... A felicidade também eu acho que é ótimo para a imunidade, né, doutora? Você acha? Eu tenho certeza, porque inclusive fizeram estudos e conseguiram provar, né, que quanto maior o nível de alegria, de felicidade, maior o sistema imunológico, né? Então, a gente sim sabe que deixar essa criança ir para a chuva, brincar, correr... ser feliz, brincar na areia, vai estar sim correr contribuindo, descalço. Vai estar sim contribuindo ser com o seu sistema imunológico. Ser criança, né, doutora? Aí. Doutora Inamaya, adorei a nossa conversa, né? Eu fiquei realmente querendo trazer esse assunto, porque eu vi que dividiu muitas opiniões, não é porque a criança está na chuva que ela vai gripar, como você explicou no começo, não tem vírus na água, né? O problema é você estar cuidando da saúde da sua família, dos seus filhos de uma maneira em geral. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre.